O Ministério Público de Goiás ofereceu uma nova denúncia da Operação Penalidade Máxima e o zagueiro Eduardo Bauerman foi citado nominalmente como participante do esquema que beneficiava apostadores. Eu de antemão, né? Aliás, como já dei anteriormente, né? Porque não é o primeiro vídeo que faço sobre o tema, eu já dei a minha opinião a respeito do Bauerman, mas agora, né, com novos argumentos, né, com essa nova situação eu reforço. Entendo que o Eduardo Bauerman deve ser afastado das atividades do futebol profissional do Santos. Já trago mais informações, né, acerca aí dessa nova denúncia, mas antes peço o seu like, deixe o seu like aqui para fortalecer o canal Caio Rucilo e se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Gente, complicou, na minha opinião, complicou de vez a vida do Bauerman. Significa que ele é culpado? Não, não significa. Mas entendo que, até para que não se crie uma mácula sobre a imagem do clube, né, o jogador, ele tem agora, nesse momento, né, entendo que a instituição Santos Futebol Clube deve pensar em si, né? As pessoas que comandam o Santos devem pensar no bem-estar do clube, né? Para que não manche a imagem do clube, né? Para que não pairem dúvidas sobre o Santos Futebol Clube e até para que o Eduardo Bauerman possa se defender, possa, enfim, com tranquilidade, né? Se defender das acusações. Eu entendo que o afastamento do atleta é o melhor caminho, né? Nesta segunda-feira, o site da revista Veja, né, na coluna Maquiavel, jornalista Sérgio Quintela, se não me engano, né, vou pôr aqui na tela para a gente ver, o jornalista Sérgio Quintela, ele trouxe a matéria Manipulação no Futebol, denúncia do Ministério Público mira fraude em 8 jogos da Série A. E logo abaixo aqui, ó, um dos atletas do esquema, o zagueiro Bauerman dos Santos, teria recebido 50 mil de sinal para ser expulso. Essa é a matéria da coluna Maquiavel, assinada por Sérgio Quintela, no site da revista Folha. É que ele começa: o Ministério Público de Goiás ofereceu uma nova denúncia contra uma quadrilha que manipulava jogos de futebol para obter ganhos financeiros em sites de apostas esportivas. Além do homem apontado como líder do bando, Bruno Lopes, o BL, outras 16 pessoas estão na mira dos promotores e poderão se tornar réis. A justiça ainda não se manifestou se aceita ou não o novo pedido que está sob sigilo. As investigações apontaram que houve fraudes em 6 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. Em outros 2, houve tratativas, mas não houve confirmação, além de uma partida da Série B do mesmo ano e outras 4 de campeonatos estaduais de 2023. Houve casos em que o mesmo jogo era alvo do grupo criminoso mais de uma vez. E aqui traz a relação de partidas, né? As partidas que envolvem o Santos, Santos e Avaí e Botafogo e Santos. Vocês devem se lembrar que na primeira denúncia, né, do Ministério Público, havia-se uma suspeita de que um cartão amarelo, um jogador do Santos teria recebido uma quantia para tomar um cartão amarelo, né, no jogo Santos e Avaí, e um jogador do Santos para ser expulso no jogo Botafogo e Santos, né? O Bauerman foi expulso no Botafogo e Santos. E eu trago agora, né, uma outra tela aqui para a gente ver, né, que o jogador, né, o suposto jogador aí do esquema no jogo, ou do suposto esquema, vamos colocar sempre no condicional, porque ainda não é uma condenação, ainda não é nada definitivo, está sendo ainda investigado. Para chegar a essa conclusão, houve uma investigação também, né, mas ainda que não condena ninguém,
né? Isso tem que ser reforçado sempre. Nessa nova denúncia oferecida, o Bauerman é o jogador também do jogo Santos e Avaí, né? Porque na primeira denúncia deu-se a entender de que eram 2 jogadores do Santos. Um que deveria tomar cartão amarelo, e aí o pessoal já pegou a súmula ali, o Fernandes tomou cartão amarelo, o Zanocelo tomou cartão amarelo, enfim. Mas o Bauerman, segundo a denúncia, essa segunda denúncia, deveria ter tomado cartão amarelo contra o Avaí. Pagamento em montante ainda não precisado, porém certo que pelo menos 50 mil reais foram efetivamente entregues a Eduardo Bauerman, antes mesmo da realização do jogo, para que Eduardo, jogador do Santos, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que não ocorreu. E aí o jogo seguinte, né, foi Botafogo e Santos, jogo no Engenhão, no dia 10 de novembro de 2022, Bauerman, apesar de ter aceitado valores na rodada anterior, não cumpriu sua parte no acordo ao não ser punido com o cartão amarelo. Por isso, na rodada imediatamente seguinte, e ainda com a posse da quantia recebida, novamente aceitou a promessa de valores indevidos para agora ser expulso na partida. E aí, né, o pessoal que tem aí vários canais de YouTube, Twitter, Instagram, vários lances, né, em que o Bauerman tenta tomar esse cartão durante a partida e ele acaba tomando o cartão logo após o final do jogo, né, quando ele se dirige ali ao árbitro Braulio da Silva Machado e solta uma série de impropérios, diz que a arbitragem tá de sacanagem, é sempre contra o Santos, enfim, e o Bauerman acaba sendo punido ali com o cartão vermelho. Bom, isso é o que apresenta a matéria da Veja, né? Os fatos novos, né? Se vocês bem lembrarem, ainda que o nome do Bauerman tenha sido colocado ali dias depois, né, a publicação da primeira denúncia, agora nós temos uma denúncia em que traz afirmações, né? Que o jogador recebeu o dinheiro, ainda não se precisa a quantia, mas pelo menos 50 mil, né? São fatos novos, né? Houve uma investigação, como eu disse anteriormente, mandados de busca e apreensão, celulares foram apreendidos, né? Foi feito todo um mapeamento da situação para que se chegassem a essas conclusões, né? Inclusive, um ex-jogador do Santos, também envolvido na situação, o lateral esquerdo Moraes, né? Que jogou no Santos no ano de 2021. Ele que veio do Mirassol, né? Veio junto com o Danilo Boza. O Moraes também citado nominalmente, com quantias supostamente recebidas e tudo mais, conforme afirmações do Ministério Público. Não é o Caio Russilo que está afirmando que fulano recebeu, não. É o Ministério Público, né? E a denúncia feita, as partes citadas terão oportunidade aí de se defenderem perante ao tribunal, perante a justiça. Isso é importante demais. A repercussão que essa matéria trouxe, né, fez com que, estou vendo aqui até uma matéria publicada há poucos instantes, né, Santos pede reunião com Bauerman após nova denúncia do Ministério Público. Matéria aqui do UOL, assinado por Lucas Mussetti, Igor Siqueira e Gabriela Brino, né? O Santos pediu uma reunião com o zagueiro Bauerman e seu advogado após a publicação de uma matéria da revista Veja nesta segunda-feira. O Ministério Público de Goiás teria feito nova denúncia, que foi essa que nós trouxemos agora, sobre a manipulação de jogos de futebol para obter ganhos financeiros em sites de apostas. A operação se chama Penalidade Máxima 2, né? Aqui tem um histórico, né, do que aconteceu, cita a questão dos 50 mil recebidos antes do jogo entre Santos e Avaí, como ele não cumpriu no jogo Santos e Avaí, teria cumprido no jogo entre Botafogo e Santos, né? Nesta segunda-feira, traz aqui essa matéria, o Eduardo Bauerman, ele já fez, né, um novo contato com a direção do Santos
para negar novamente, ele reiterou, né, ele negou novamente, manteve a posição de negar, porque ele já havia negado, né, ele havia se reunido com o Odair Hellmann, com o presidente Andrés Rueda, com o Paulo Roberto Falcão, ele já havia negado, né, e tornou a negar, né, o Peixe então pediu um encontro com o advogado do jogador para lidar com o tema, né, para, enfim, poder até, o Santos pode inclusive rever o posicionamento que inicialmente era de não afastar o atleta. O Santos pode rever essa posição e afastar o Bauerman, né, enquanto a operação penalidade máxima 2 aí se desenrola, né? Porque o Santos quer as cópias do processo. O Santos ainda não teve acesso a um processo que corre em segredo de justiça, e o Santos quer as cópias desse processo, né, que o advogado tem, para entender também, né, entender os próximos passos, entender o que está acontecendo, porque o Santos, cabe ser dito, né, o Santos não é parte citada, né, ainda que o Eduardo Bauerman seja atleta do Santos, o Santos Futebol Clube como instituição, ele não é parte citada nessa operação, né, a operação ela visa apenas os atletas e não as instituições. A gestão do Santos, comandada por Andrés Rueda, entendeu que seria perigoso afastar o Eduardo Bauerman antes da conclusão das investigações, até pelo risco de processo, né? Porque se você encosta uma pessoa sem provas, né? Ou sem um argumento muito robusto, né? E agora, com o andamento da denúncia, né? Com essas novas informações, o Santos pode reavaliar a decisão. E eu vou dar a minha opinião, né? Eu já, a princípio, quando surgiu o caso, eu até achei, não tem que afastar o Bauer, mas ele disse que é inocente. Depois eu repensei, né? Isso logo nos primeiros atos, né? Conversando com pessoas, né? Revendo a questão da denúncia e tudo mais, eu entendi já que o melhor era afastar o jogador para que o Santos não fosse olhado com desconfiança. A preocupação também tem que ser a imagem do clube. O clube fez uma nota, defendeu o seu atleta, demonstrou ali que confiava nele. O Bauerman seguiu jogando, até fez gol, né, contra o América Mineiro. Mas eu entendo que já era para o jogador ter sido afastado. E diante, né, desses novos fatos, né, diante disso que veio a público nessa segunda-feira, o Santos deveria, né, na minha opinião, rever a sua posição, né? O Santos é um clube que tinha um patrocinador master, que era uma casa de apostas. E aí trocou por outra casa de apostas, né? Você ter um jogador que está no olho do furacão, nesse um tema tão delicado como esse, né? Uma denúncia do Ministério Público, tá certo, ainda é uma denúncia que pode até não ser acatada, né? Mas é uma denúncia grave, né? Que coloca uma mancha ali sobre o jogador, sobre o clube. Eu acho que o Santos deveria ser mais cuidadoso com a sua imagem, né? Tanto que realmente, vamos ser sinceros, né? Tem sido até pouco cuidadoso com a sua imagem, né? Mas não nesse sentido, né? No sentido de fazer homenagens para o Pelé que não se deve, enfim, outro tipo de cuidado com a imagem. Esse eu acho que o Santos deve tomar um cuidado especial, deve poupar. E quando você afasta o atleta, você está poupando não só o clube, como também o atleta, né? O atleta pode ser hostilizado, pode ser, enfim, apupado a um equívoco que cometa dentro de campo, enfim. Eu acho que o melhor a se fazer nessa situação, pelo menos de maneira preventiva, né? Com a gente tendo essas novas informações, eu acho que o afastamento do Eduardo Bauerman é o melhor a ser feito. Certo, gente? Eu queria fazer um vídeo com uma outra temática nessa segunda-feira, falando dos jogadores, né? Porque esse canal aqui também tá virando a Odair Hellmann TV, né? Se você pegar as thumbnails, né, as fotinhos de título de cada vídeo, de 10 fotinhos, 9 tem a cara do Odair. Não aguento mais falar do Odair Hellmann. Queria falar dos jogadores também. Infelizmente tem
esse lamentável momento aí do Bauerman, né, que a gente espera que ele consiga esclarecer, consiga reverter esse quadro que parece muito complicado a ele, né? Lamentavelmente a gente tem essa situação do Bauerman para falar, porque a gente teria muito de Santos para falar. E a gente volta, né, nessa terça-feira com o pré-jogo, né? Qual a provável escalação do Santos para encarar o Bahia? Será que o Bauerman vai jogar? Será que o Bauerman vai ser afastado? Em que canal você vai assistir Santos e Bahia? Jogo que a Vila Belmiro irá receber nesta quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, hein? Como será que o Peixe virá para esse jogo? No vídeo desta terça-feira você fica sabendo todos os detalhes, o pré-jogo de Santos e Bahia, tá certo? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!